Que o Pica-Pau é um dos protagonistas mais amados dos desenhos, todos nós temos que concordar, certo? Mas também é fato que o Pica-Pau não é um anjinho de passarinho, não é mesmo? O que eu quero dizer é que ele não é um personagem amado por ser heróico e exemplar, e sim por ser um personagem engraçado e travesso que todos nos divertimos ao assistir. O carinha é engraçado. Mas, mesmo com essa personalidade, o Pica-Pau passa por perrengues em vários episódios por culpa e provocação dos personagens secundários. Ele já foi muito injustiçado em muitos episódios. Porém, existem personagens que não agem como vilões do episódio e não fazem o Pica-Pau passar perrengue por maldade. Pelo contrário, esses coadjuvantes fazem parte do grupo de personagens que sofreram nas mãos do Pica-Pau e, na minha humilde opinião, pode-se dizer que sofreram injustamente. Ou seja, eles estavam na deles, quietinhos, sem mexer com o Pica-Pau, e o Pica-Pau apareceu para perturbar o juízo dos coitados. É desses personagens que vamos falar nesse vídeo. Secundários que sofreram nas mãos do Pica-Pau injustamente. Começamos com o episódio Briga pra Ninguém Botar Defeito. Os personagens chamados um pelo outro de mãe e pai são um humilde casal que chamam a atenção do Pica-Pau por conta das comidas feitas pela mãe. O Pica-Pau, ao ouvir do homem que a mulher é a melhor cozinheira do mundo, surge sorrateiramente na vida do casal e passa a roubar as comidas que a mãe prepara para comer junto com o pai. No início, a esposa acha que o marido está comendo toda a comida sozinho enquanto ela vira as costas. Mas o coitado, na verdade, está passando fome, porque é o esperto do Pica-Pau que está devorando todo o rango que tem na casa deles. O casal demora a perceber que o culpado é o Pica-Pau. O mais engraçado é que o passarinho levado não só deixa o casal sem comida, como também faz eles brigarem entre si. Esses dois não fizeram nada para merecer as travessuras do Pica-Pau, mas isso não foi motivo suficiente para livrar eles das garras do passarinho. Já no episódio Chamando o Dr. Pica-Pau, o querido protagonista causa o maior alvoroço em um hospital. O que era para ser uma simples entrega de flores se torna o pior dia de trabalho para o Dr. Rancho Cruz e para a enfermeira mal-humorada Minnie Ranheta. E eu já adianto que mesmo a Minnie levando o nome de Ranheta, nesse episódio específico eu passo o pano para ela, porque ela tem todos os motivos para estar de mau humor. Imagina o quanto a coitada deve trabalhar fazendo plantão como enfermeira. Não é fácil a correria de um hospital, e o Pica-Pau piora mais ainda nesse episódio. O descuido dele desperta a ira da Minnie, que passa a correr atrás do Pica-Pau. O Pica-Pau, fugindo dela, esbarra no doutor e, além de deixá-lo desacordado, resolve pegar suas roupas e se passar por médico. E nessa fuga maluca do Pica-Pau, além de perturbar a Minnie Ranheta e o Rancho Cruz, ele também perturba a paz dos pacientes do hospital. O doutor acaba levando muitos tabefes da Minnie porque ela confunde ele com o Pica-Pau várias vezes. A coitada da Minnie fica tão atordoada por bater no Dr. Rancho Cruz mais uma vez que acaba tendo um surto, gritando desesperada que desiste do trabalho. E assim termina o episódio. O Dr. Rancho Cruz desacordado de tanto apanhar por engano, a Minnie em surto correndo pelo hospital desorientada e, para fechar com chave de ouro, o Pica-Pau abre a porta e bate na cara da Minnie, fazendo ela cair. Até ele percebe que pegou pesado. Então ele sai de fininho com cara de culpado, dando finalmente um fim ao episódio. Perturbar a galera que trabalha em plantão já é demais, hein, Pica-Pau? E quem não lembra do Jubileu? Mais um personagem que teve sua paz roubada pelo Pica-Pau. No icônico episódio Os Azares de um Corvo, o Pica-Pau, incentivado pela fome, resolve mendigar a pipoca de uma velhinha no parque. Só que a velhinha é daquelas que não divide comida, nem mesmo um carocinho de pipoca no chão. E o passarinho descobre isso da pior forma. É aí que nosso carismático anti-herói voa para o interior e encontra o corvo Jubileu. O Pica-Pau nota que o Jubileu tem um dono que o alimenta. E esperto e ousado como só ele é, o Pica-Pau convence o Jubileu a largar a vida do interior e ir na cidade. Especificamente no parque onde se encontra a senhorinha da pipoca com açúcar.
Nisso, o Pica-Pau se disfarça de corvo para levar a vida de rei que o Jubileu tinha. Mas o dono do corvo rapidinho desconfia e faz o Pica-Pau tremer de medo, achando que vai ser empalhado. Em seguida, o querido Jubi volta para casa todo surrado pela velhinha e dá o troco, muito merecido, como todos nós achávamos ao assistir esse episódio, certo? Nessa, o feitiço virou contra o feiticeiro. Outro episódio que um animalzinho é atazanado pelo Pica-Pau é em O Gato da Cidade. Um casal resolve acampar e levam com eles um gatinho de estimação pra lá de medroso, o Precioso. O Pica-Pau logo percebe que o gato é muito acovardado e decide tornar o passeio do bichano o mais desagradável possível. Nesse aqui, o Pica-Pau pega pesado só porque o gatinho é Nutella e não curte a natureza. Primeiro, o Pestinha dá uma de amigo, mas o gato não demora para perceber que o passarinho estava zoando com a cara dele. Mas para mim, o ponto alto desse episódio é quando o Pica-Pau prende o gato numa espécie de teleférico, balança um negócio para amedrontar o gato e depois faz o coitado andar na corda do teleférico e martela a corda para o bichinho cair. Ao mesmo tempo que é muito engraçado, chega a ser insano o nível de traquinagem que o Pica-Pau atinge para transtornar a paz do gatinho. E dá certo, porque o bichano fica tão aterrorizado que sai correndo e dirige a Kombi dos donos dele em alta velocidade para ir embora do parque. No final, o Pica-Pau ainda solta um "até loguinho, molenga". Pica-Pau é o terror dos Nutella que não tanca a vida selvagem. Na moral, nesse episódio eu fico com muita dó do Precioso. Mas o Precioso não foi o único gato que passou perrengue nas mãos do Pica-Pau. Em Era Uma Vez um Parque, o gato Filber também passa por maus bocados ao enfrentar o passarinho. Nesse episódio, o Pica-Pau é um intruso na propriedade de um coronel amante de árvores. Essa propriedade é um parque que tem diversas espécies de árvores. O nosso espertinho logo se anima ao saber sobre as árvores, só que ele não é bem-vindo no local, pois tem literalmente uma placa que proíbe a entrada do passarinho. Mas vocês acham mesmo que essa placa impede o Pica-Pau de entrar? Óbvio que não. É capaz dele ter se sentido até mais motivado a invadir a propriedade do coronel. E o tal coronel, quando avista o Pica-Pau, se apavora e chama o preguiçoso gato Filber, que vamos combinar, não é nenhum santo também, mas tudo que esse gatinho faz é amando do dono dele, então eu vou ter que passar pano para esse bichano porque eu acho muito fofo ele ser tão obediente ao dono dele. O Pica-Pau toca o terror no Parque das Árvores e o pobre do Filber é incapaz de parar a fera. Em uma tentativa de pegar o pássaro, o gatinho coloca dinamites em uma das árvores. O coronel fica doido com isso, então o gatinho volta atrás na ideia, mas o Malina do Pica-Pau é mais inteligente que os dois e faz o coronel acionar as dinamites. Esse coronel também é muito burro, hein? Assim, todas as árvores caem e no final o Filber é pressionado pelo coronel a consertar todas as árvores. É muito engraçado, mas dá uma peninha de ver o coitadinho do gato cansado de costurar a árvore para não levar bala do próprio dono. Que malvadeza, hein, Pica-Pau? Esses são só 5 dentre muitos episódios que o Pica-Pau apronta e diverte a gente que assiste o desenho. Por mais que dê pena dos secundários, é inevitável rir desses personagens nesses episódios. Lembrando que os episódios que eu citei nesse vídeo são especificamente do Pica-Pau, que eu costumo diferenciar dos outros nomeando de Pica-Pau do Pé de Pano ou Pica-Pau de Olhos Pretos. E de acordo com a rápida pesquisada que eu dei na internet, são os Pica-Paus dos anos de 1957 e 1972. Pessoalmente, são os meus favoritos. Mas e você? Também acha que o Pica-Pau foi desnecessariamente maldoso com esses personagens? Diz nos comentários se você acha que ele pegou pesado ou não, se você ficou com dó dos secundários. Ah, e se você gostou desse vídeo, comenta se você gostaria de uma parte 2, porque tem muitos outros coadjuvantes que o Pica-Pau pesou a mão nas travessuras.